pessoal, vamos lá. Aulão para P2, dimensionamento de motobombas. Para quem não prestou atenção na aula, olha uma chance aí de tentar se dar bem na P2. Vamos lá. Opa. Bora. Nós vamos dimensionar um conjunto motobomba. Então, temos dentro da casinha de proteção a motobomba instalada com todo o sistema de proteção dela. Nós vamos dimensionar toda a parte de sucção, a motobomba e toda a parte de recalque. Não vamos mexer no sistema de irrigação, só eles vão prender lá em irrigação. Por enquanto, só isso aqui vai trabalhar. Vamos lá então. Dentro da casinha está a motobomba protegida, de ação de intempéries aí. Todo o sistema de proteção dela também está ok aí, protegidinho. Um local seguro que não vai molhar, não vai pegar chuva, não vai pegar sol nem nada. Vamos dimensionar esse conjunto aí. Primeiro vamos começar pela sucção. Depois vamos calcular o recalque. Então, se fosse vocês fazendo o projeto, vocês saberiam qual peça estaria em qual lugar, qual tamanho de tubulação, qual material você usou. Isso aqui é vocês que fazem. Como é um exemplo, eu vou dar as informações. Na prova, algumas informações vão ser iguais para todo mundo e algumas, cada prova vai ter a sua informação. Então vamos lá. Dados. A tubulação de sucção é de aço galvanizado. O comprimento total dela é de 11 metros. O seu diâmetro é de 125 milímetros. Isso aí foi determinado no dimensionamento do sistema de irrigação. Existe uma regra para isso. Não é algum momento de vocês saberem ainda. O coeficiente C de Haase-Williams para a tubulação de sucção, que é de aço galvanizado, é 125. Esse valor é tabelado. A altura geométrica aqui da água até a tubulação, até a entrada na bomba, é de 3,5 metros. Então, a altura geométrica de sucção. E a tubulação tem o quê? Além dos encanamentos, tem uma válvula de pé com crivo, está lá dentro da água. Tem um cotovelo de 90 graus. E na entrada da bomba tem uma redução excêntrica. No recalque, que é depois da bomba, nós temos que também é aço galvanizado, só que o comprimento agora é de 200 metros até o início da área de irrigação. O diâmetro é de 100 milímetros, também foi dimensionado no projeto de irrigação. O coeficiente C, como também é aço galvanizado, é 125. E a altura geométrica da bomba até a área agora é de 15 metros. Altura geométrica de recalque. Eu vou ter na saída da bomba uma redução concêntrica, um registro de gaveta, uma válvula de retenção e 2 cotovelos de 45 graus. Neste meu exemplo, o seu projeto pode ser um pouco diferente e você vai saber cada peça que você colocou. Na prova eu vou dar tudo para vocês, fiquem tranquilos. A vazão da irrigação é de 9,97 litros por segundo, que eu posso converter para metro cúbico por hora, dá em torno de 36 metros cúbicos por hora. Essa aqui é a área que nós estamos irrigando, é uma aspersão, tá? E aqui no comecinho está chegando a tubulação de recalque até entrar na área. Entrou na área, ela se chama tubulação principal. Muito bem. Vamos começar a calcular. Por onde eu começo? Eu tenho que fazer o cálculo da altura manométrica de toda a instalação aqui, ó, de tudo. Altura manométrica total, HM.
E eu, então, começo calculando a sucção, para depois calcular o recalque, para depois juntar os dois. Então, a ordem é essa. Muito bem. Passo 1. Vamos calcular a altura manométrica de sucção. O diâmetro, já passei para metro. Era 125 milímetros, então agora é 0,125 metros. Olha as conversões de unidade aí. E para se determinar as perdas de carga acidentais, nós vamos usar o conceito de comprimento equivalente. Esse LEI. Nós vamos usar esse conceito para saber as perdas de cargas nas conexões. O que é esse conceito do comprimento equivalente? É esta formulinha aqui simples. O comprimento equivalente é igual o diâmetro equivalente tabelado conforme a peça, vezes o diâmetro da tubulação. Tudo aqui em metro. Eu já converti para metro, não é à toa. Se é tabelado, eu preciso de uma tabela. Então, curva de 90, o diâmetro equivalente é 30. Redução excêntrica, o diâmetro equivalente é 6. Registro de gaveta, 8. Válvula de pé com crivo, 250. Então, tabela. Pode colar a tabela na sua CA. Está simplificado. Coloquei aqui só o que a gente vai precisar. Muito bem. Então, vou calcular as perdas de carga acidentais na sucção, usando o conceito de comprimento equivalente. Então, eu tenho então aqui é uma válvula de pé com crivo, uma vezes 250, que é o valor tabelado, diâmetro equivalente, vezes o diâmetro da tubulação em metros. Então, este é o valor para uma válvula de pé com crivo. Eu tenho uma tubulação de 11 metros, não mexo em nada. Está aí já o que eu preciso. Um cotovelo de 90 graus. Então, eu tenho aqui que multiplica 45 da tabela para cotovelos de 90 graus, vezes o diâmetro em metro. Está aqui o valor, tudo em metro. Eu tenho uma redução excêntrica, então 1 vezes 6, que é o valor tabelado, o diâmetro equivalente, vezes o diâmetro. Está aqui, 0,75. O comprimento equivalente, então, é o somatório de tudo isso daqui. Então, 31,25 mais 11 mais 5,625 mais 0,75, o comprimento equivalente na sucção é de 48,625 metros. Por enquanto chegamos aqui, já achamos o comprimento equivalente das perdas de cargas acidentais. Para saber agora as perdas de cargas contínuas, agora nós vamos usar o Raso-Williams. Olha aqui a formulinha de Raso-Williams. Perda de carga em metro por metro é igual a velocidade dividido pelo 0,355 vezes o coeficiente de Raso-Williams vezes o diâmetro elevado a 0,63, só o diâmetro que é elevado a 0,63. Tudo isso elevado a 1,852. Lembrando que vazão é igual a área vezes velocidade. Pode pôr tudo isso na CA. Então, para calcular as perdas de cargas contínuas, letra B, primeiro eu acho a área é πd ao quadrado sobre 4, e jogo na fórmula. Velocidade é igual vazão sobre área. Eu pego aqui a fórmula da vazão, jogo o A dividindo. Então, eu tenho velocidade igual vazão sobre área. A vazão foi dada, tá? Metros por segundo. E o diâmetro também aqui em metros.
resolvendo o cálculo aqui, a velocidade é de 0,812 metros por segundo. Agora eu jogo esse valor de velocidade na forma de Hasse-Williams. Então a velocidade eu achei aqui agora com esta fórmula. 0,355 é da equação. 125 aqui é o C, o coeficiente. Não vai confundir com esse 0,125 aqui, que é o diâmetro, elevado a 0,63. Tudo isso elevado a 1,852. Então, J, ou perda de carga contínua, é 0,00685 metros por metro. Ok? Então, para saber agora a perda de carga na sucção, nós vamos usar essa formulinha aqui. HF, que é a perda de carga, é igual a perda de carga unitária, que eu acabei de calcular, vezes o complemento equivalente, que eu calculei um pouquinho para trás. Então, a perda de carga da sucção é o J, perda de carga unitária, 0,00685, que multiplica o comprimento equivalente da sucção, que é 48,625. Então, a perda de carga na sucção é de 0,333 metros. Isso foi a letra C do nosso cálculo. Então, a altura manométrica da sucção para a tubulação de 125 milímetros é... Eu tinha enunciado uma altura geométrica de 3,5 metros, que era da válvula até o nível da bomba. O que eu vou fazer? A altura geométrica mais a perda de carga na sucção. 3,5 denunciado e o 0,33 que eu achei agora. Então, a altura manométrica da sucção é 3,83. Achei o que eu queria para a sucção. Beleza? Dou uma paradinha aqui. O que eu vou fazer agora? Começar a calcular o recalque. Vou fazer o mesmo procedimento, tá? O mesmo procedimento, trocando as peças, evidentemente. Vamos lá, recalque. Vou calcular a primeira coisa, a altura manométrica de recalque, tá? Então, quais são as perdas de carga acidentais nas peças da tubulação de recalque? Então, o que eu tenho? Uma redução excêntrica, 1, que multiplica o valor tabelado da redução excêntrica, que é 6, o diâmetro equivalente, que multiplica o diâmetro, que agora é 0,100. Mudou o diâmetro. Atenção aí. Deu 0,60. Uma válvula de retenção, 1 vezes 100 tabelado, vezes 0,100, que é o diâmetro. 10. O resultado. Um registro de gaveta, 1 que multiplica 8, diâmetro equivalente, tabelado, vezes o diâmetro em metro. Deu 0,8. 2 cotovelos de 45 graus, 2 vezes o valor tabelado, que é 20, do cotovelo, vezes o diâmetro, deu 4. E o comprimento da tubulação, que é 200 metros. Somo tudo, faço um somatório geral aí, 0,60 mais 10 mais 0,8 mais 4 mais 200. Comprimento equivalente da recalque é 251,4 metros. Farei o mesmo passo a passo que eu fiz na sucção. Vamos lá. Agora as perdas de carga contínuas.
Primeiro eu pego a fórmula vazão, vazão é igual a área vezes velocidade, isolo a velocidade, que é vazão sobre área. A vazão eu já dei, confere para mim a unidade que eu dei, está nessa daqui. A área é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Eu achei que a velocidade agora é de 1,27 metros por segundo. Agora eu vou jogar na equação de Haas-Williams. Está aqui velocidade, está esse aqui da fórmula 0,355, vezes o C, que é aço galvanizado, 25, e vezes o diâmetro agora, aqui, ó, de 0,100. Então, achei esse valor, 0,020347 metros por metro. Para calcular as perdas de carga de recalque, eu vou pegar o J, que eu acabei de calcular, e o comprimento equivalente, que eu calculei um pouquinho antes. Então, está aqui o J, que multiplica o comprimento equivalente. Pronto. Encontrei uma perda de carga de recalque de 4,38 metros. Então, a altura manométrica do recalque é a altura geométrica que está no enunciado, 15 metros, da bomba até a área. Então eu vou ter a altura total do recalque, é a altura geométrica, 15, mais a perda de carga do recalque, 4,38. Então a altura geométrica do recalque agora é 19,38. Então já calculei para sucção e agora calculei para recalque. Vamos juntar os dois agora. A altura, passo 3. A altura manométrica da instalação é recalque mais sucção. 19,38 que eu achei agora, mais 3,83, deu 23,21. Já arredondo um pouquinho para cima, para ficar um valor inteiro. Então, a altura manométrica dessa instalação é de 24 metros. Agora eu tenho vazão, que eu preciso, e tenho altura manométrica que eu preciso. Agora nós vamos ter que escolher a motobomba. Já tenho as duas informações que eu precisava, vazão e altura manométrica. O que nós vamos explicar agora depende do tipo de fabricante, como é o catálogo deles, como eles mostram as informações. Então eu vou seguir mais ou menos aqui o que eu vou dar na prova. O que eu dei aqui, eu dei na aula e vou dar agora de informação é o que eu vou seguir na prova, que você já tem aí o material para xerocar, para trazer na prova. Então, aqui eu usei um catálogo fictício. Vocês vão usar um catálogo de verdade. Eu baseei o fictício, obviamente, nesse de verdade. Então, uma das primeiras coisas que tem no manual, isso eu não vou colocar para você para não perder tempo, o manual já te dá uma primeira folha lá, uma primeira introdução, que vai indicar qual o melhor modelo para qual aplicação. É para uso industrial, o modelo tal, tal, tal. É para abastecimento, tal, tal, tal. É para irrigação, modelos tal, tal, tal. Então já tem aí o ponto de partida que eles usam para você já saber aonde começar a escolher. Na prova eu já vou dar para vocês os modelos, que está o material para xerocar, que são específicos para irrigação. Qualquer um deles ali atende. Os modelos BC são os que vão cair na prova. Aqui, como é um catálogo fictício, eu chamei modelos ABC e ABCD, monoestágio e multiestágio. Então você vai ver aqui que para irrigação agrícola o ABC serve monoestágio e o ABCD serve multiestágio. Então, qualquer um desses aqui que o manual indicar, você já pode servir de base para começar o seu dimensionamento. Então, irrigação agrícola, já vou aonde está me encaminhando. Tem bomba para um monte de aplicação.
Vamos direto para a irrigação. Então, vou escolher os modelos apropriados para irrigação. Aí, no caso, tem as monoestágio, ABC com rotor semiaberto, as multistágio, ABC com rotor fechado, CID com rotor fechado, de aço inoxidável. Aqui você tem um monte mais de opções. Eu vou limitar na prova para vocês a 3 modelos. São os modelos BC. Então eu já tenho a altura manométrica, 24, e a vazão, 36 metros cúbicos por hora. Então vou escolher agora com base nos modelos que o catálogo me oferece como pré-selecionados. Se eu ainda tivesse a irrigação dimensionada, eu teria que acrescer um pouco mais de informações e dados, iria aumentar a altura manométrica. Por quê? Eu ia ter que somar a pressão no início da tubulação, a perda de carga na tubulação de derivação, a diferença de nível, a perda de carga na linha principal, a diferença de nível da linha principal. Então, se eu fosse contar a irrigação, eu teria que somar mais coisas e eu teria uma altura manométrica maior. Só a pressão no início da tubulação é mais 20 MCA, por exemplo. Então, eu sempre que vou dimensionar, eu escolho o pior aspersor, que é o mais longe, o mais alto, tá? A situação mais desfavorável. E aí venho somando o que eu tenho que compensar para chegar nele. No caso, nós não vamos fazer isso, nós vamos parar no 24. Mas se, lá em irrigação, se fosse com o projeto inteiro, que eu vou cobrar lá na frente, tem que calcular desde o aspersor mais distante. A situação mais complicada, mais desfavorável do projeto. Mais longe, mais distante. Aqui vou continuar só com a instalação. Como se chegasse ali no alto da área e ali já atendia. Tá? Então, peguei um catálogo. O que vocês vão ter na prova não difere muito disso aqui. Aliás, vai ter muito mais opções. Vocês vão poder escolher ali a que melhor se encaixa. Estou resumindo o catálogo, ele é bem maior. Então vocês vão ter que pegar a régua e riscando, tentando achar qual a melhor informação, qual o melhor valor para indicar para você qual que é a bomba certa. Então olha só, eu pego a altura manométrica, eu não tenho 24, pego a que está mais acima, 25, certo? Desço dessa altura manométrica até encontrar a vazão mais próxima, um pouquinho acima, se for o caso, da vazão que eu preciso. Não tinha 36, a mais próxima acima é 39,9. É essa que vai. Não ia ser 52, não ia ser 80 nem outra. É a mais próxima, um pouquinho acima, porque é o que tinha. Se eu achasse uma mais próxima, 36, melhor ainda. Mas sempre um pouquinho acima, não abaixo. Então, com a altura manométrica eu achei já... Eu entrei com a altura manométrica e encontrei a vazão. Olha lá, que beleza. Agora eu vou ver que bomba que eu encontrei. Vou nesse caminho aqui, um rotor de 127 milímetros, uma bomba de 7,5 cavalo, uma sucção de 2,5 polegada, um recalque de 2 polegadas, uma pressão máxima de 26, uma altura máxima de sucção de 7 metros. Nós estamos com 3,5 pedindo lá, então tá bom. Tá? Então é esse caminho que eu vou fazer. Acho a altura manométrica que eu preciso, desço e encontro a vazão que eu preciso, aí eu vou ver qual modelo que é. No caso é o modelo B. Tá? Aí eu posso escolher, vocês vão ter a mesma opção na prova, se vai ser monofásico, trifásico, se vai ser rosqueado ou frangeado. Conexão rosqueada, você vai pegar a conexão e rosquear na bomba. Conexão frangeada, você vai parafusar ela na bomba. Então, na prova eu vou deixar aberto para vocês escolherem aí. Esse catálogo vai ter um monte para vocês escolherem na prova. Vai dar trabalho aí. Achar a melhor bomba. Pode ser que você ache mais de uma opção. Veja a mais próxima possível. Aí eu tenho que pegar, e é um material que eu mandei para vocês, esse gráfico, essa curva da bomba, que tem vazão na parte de baixo e altura manométrica. Então,
Eu vou cruzar agora as informações para ver realmente qual é o rotor que eu vou usar. Então vamos lá. Vocês vão precisar da régua nesse momento e lápis aí. A minha altura manométrica é de 24. Então eu vou até encontrar a linha mais próxima no caminho. Encontrei essa aqui. Aliás, não vou encontrar a linha. Eu vou até, passo uma reta aqui e pego a minha vazão e passo uma reta aqui. Ela não encontrou a linha. Ficou um pouco para baixo. Tá? Quando fica para baixo assim, eu pego a linha mais próxima acima. Então vou repetir. Traço a altura manométrica, um risco. Traço a vazão e cruzo. Ficou fora de encontrar a linha, é a que está acima. Cruzou na linha certinho, ótimo. Se desse pouquinho para baixo, era de cima. É a mais próxima acima. Então, aqui no caso, o diâmetro do rotor é de 127 mesmo. Então, essa aqui é a primeira curva, altura manométrica e vazão. Mas não está coincidindo ainda, não coincidiu certinho o meu ponto com a curva do rotor, tá? Mas é esse que vai valer. O mais próximo acima. Então, de novo, está aqui, mesmo não coincidindo. Não era para usar o de baixo nem o outro acima. O mais próximo acima. Então, o que eu tenho até agora? A motobomba é modelo B. Foi o que o catálogo indicou. Vou usar flange. Eu preferi do que rosca. Critério de cada um de vocês. O rotor vai ter 127 milímetros. De novo, é o mais próximo e acima do ponto encontrado. Isso se chama ponto de projeto. O diâmetro que são? Tudo a tabela deu. 2,5 polegadas. O recalque, 2 polegadas. A potência da bomba ali, 7,5 cavalos. Vocês vão confirmar isso. A rotação para esse rotor também fala lá no cantinho. Quando você cruza na tabela, ali no último gráfico, é de 3.450 RPMs. Desse rotor da bomba. E a altura manométrica agora é de 25 metros. Tá? O calculado era 24. Que o rotor se encontra em 25 metros. E a vazão é de 39,9. Então eu tinha calculado antes 24 de altura manométrica, nos cálculos anteriores, e a vazão que eu tinha dado era 36 metros cúbicos por hora. Só que na hora de entrar no gráfico lá, na tabela, a altura que tinha, não tinha 24, usei 25. Não tinha a vazão de 36, usei a vazão de 36,9, são os mais próximos acima. Então, entre parênteses está o calculado, que eu fiz para trás aqui, e aqui na frente está o valor que no cruzamento eu encontrei. Observação. O ponto de projeto calculado tem a vazão de 36 metros cúbicos por hora e a altura manométrica de 24. A bomba que eu escolhi, como eu expliquei para vocês, a vazão dela é um pouco maior, é quase 40 metros cúbicos por hora, e a altura manométrica também é maior, 25. Não tinha outra opção no catálogo. Então, elas estão acima do ponto de projeto. Então a bomba que eu selecionei está um pouco acima do ponto de projeto. Isso vai dar uma folguinha para funcionar aí com tranquilidade. Tá? Não poderia ser inferior. Agora nós vamos calcular, isso aqui é importante, a curva característica da tubulação, ou também chamada de curva do sistema. A curva é uma equação. A altura manométrica calculada é igual
a altura geométrica de sucção mais a altura de recalque, vezes K, vezes a vazão calculada, elevada a 1,852. É uma equação que eu vou aplicar. A minha altura manométrica calculada, 24. Não foi a que eu achei na bomba agora. A calculada é 24. A altura geométrica da sucção, 3,5, estava no enunciado. A altura geométrica de recalque, 15, estava no enunciado. O K eu não sei ainda. E a vazão que eu dei no início é 36 metros cúbicos por hora. Então eu tenho esta equação. Vou simplificando, os primeiros eu somo aqui, tá? E já resolvo essa potência aqui. Então eu vou ter que 24 é igual a 18,5 mais K, que multiplica 762,6. Eu estou resolvendo já passo a passo aqui a equação. Isolo K, tá? Eu vou achar o valor de K isolado. Passo isso aqui subtraindo, depois passo isso aqui dividindo, eu acho um valor de K. Então eu isolei o K da equação. Então a primeira coisa que eu faço é eu monto e isolo o K. Não tem como fugir disso. Agora eu pego, repito a fórmula, tá? Fazendo assim, a altura manométrica, que eu posso saber a qualquer ponto, é igual a 18,5, que é a geométrica de sucção mais o recalque, mais o K vezes a vazão. Então agora eu posso, para cada altura manométrica que eu informar, aliás, para cada vazão que eu informar, eu tenho um valor de altura manométrica. Então eu só repeti a fórmula e coloquei o valor de K, tirando a altura manométrica e tirando a vazão. Então eu posso testar, eu posso achar a altura manométrica para qualquer valor de vazão. Daí eu vou traçar uma curva, chama-se curva da tubulação, para qualquer valor de altura manométrica e de vazão, e vou plotar ela na curva característica. Eu vou achar com isso o ponto de trabalho da motobomba. Então eu pego essa equação aqui. Primeiro eu tenho aqui, ó, aquela primeira curva, altura manométrica, vazão e a curva de 127 do rotor de 127 milímetros. O que eu vou fazer agora? Pegar essa equação aqui para trás e ir testando valores e plotando no gráfico. Então eu tenho aqui a curva da bomba. Essa aqui é a curva da bomba, rotor 127. Vou pegar a equação e vou testando para cada valor de vazão, achar um valor de altura manométrica. Então eu vou cruzando aqui, pontuando e achando esta curva. Então eu vou colocar um valor de vazão, vou achar a altura manométrica. Outro valor de vazão, vou achar a altura manométrica. E vou fazendo isso e vou pôr os pontinhos aqui. Depois eu vou traçar uma linha ligando os pontos. Então eu achei a curva da tubulação com aquela equação. Notem que eu cruzei a curva da bomba do catálogo com a curva da tubulação. Este ponto aqui é o ponto de encontro. Deste ponto de encontro, bem aqui, eu vou achar uma altura manométrica e vou achar uma vazão. Então, no ponto de encontro eu traço para a esquerda a altura manométrica e para baixo a vazão. Então eu achei uma altura manométrica de 25 e agora uma vazão de 38. Nesse ponto é o ponto de trabalho da bomba. É o melhor ponto de atuação dela. Onde vai funcionar mais redondinho é nesse ponto, com a altura manométrica de 25
e uma vazão de 38 metros cúbicos por hora. Ponto de trabalho da bomba. Eu quero que vocês achem isso na prova. Então, o que a gente observa? Há uma diferença entre o ponto de trabalho da bomba e o ponto calculado no projeto. Então, como havia diferença, há de novo, agora do ponto de trabalho para o ponto do projeto calculado. Há uma diferencinha. Aí, pessoal, para deixar bem certinho isso daí, para ficar igual, eles pegam o rotor, tiram o rotor e mandam usinar. E mudam um pouco o diâmetro do rotor. Tá? Então eles vão mexendo no diâmetro até ficar coincidente aí o tamanho. O mais simples que você tem é colocar só um registrozinho para diminuir um pouquinho a perda de carga para dar quase o mesmo valor. Então é uma solução mais fácil, só colocar um registrozinho no caso de não coincidir aí os pontos da motobomba com o ponto de projeto calculado. Agora vamos aferir se a bomba está certa. Vamos fazer uma aferição. Tem essa equação aqui, que eu multiplico a vazão em litros por segundo, que eu dei, vezes a altura manométrica calculada, vezes 75 da fórmula, e o rendimento podemos adotar aqui 0,60. Deu 5,32. Não foi o mesmo. Deu menos. Salvo engano, era 7,5. Mas espera aí. Eu tenho que fazer uma compensação. Eu tenho uma tabela aqui para crescer um pouco mais por segurança. Quando a minha motobomba for menor de 2 cavalos, jogo mais 30%. 2 a 5 cavalos, 25%. E assim por diante. Então eu vou acrescer aquele cálculo agora simplesinho que eu fiz, mais a porcentagem adequada. No caso, eu calculei agora uma potência de 5,32. Vou acrescentar 20%, porque olha aqui, ó, de 2 a 5 cavalos, 25%. 5 a 7 cavalos, 20%. Então está nessa faixa aqui. Então eu vou crescer agora 20% de folga. Então eu vou pegar esse valor, adicionar mais 20% em cima disso. Agora, jogando os 20% a mais, deu uma potência de 6,4 cavalos calculado. Mas não vem de bomba de 6,4 cavalos. Qual que é a mais próxima acima? 7,5, que é a bomba comercial. A anterior é 5, agora é 7,5, então tá ok nosso cálculo. A potência da bomba tá redondinho, tá certinho. Agora, uma parte importante aí. O cálculo do NPSH disponível na instalação. É o que está ocorrendo na sucção. Sempre na sucção, que vai ter que calcular o NPSH. Net Position Suction Head. Não tem tradução literal. Eu vou ter que passar informações para vocês. Quais são? A temperatura média do local, vamos pôr 25 graus aí, e a altitude do local que está a bomba. Vamos pôr uma altitude de 400 metros aí. Deve ser quase igual Dourados aqui. Já sei que a altura geométrica de sucção é 3,5. Foi no enunciado. E a perda de carga de sucção é 0,33. Aqui ficou 2,333. Tá? Baixei um pouquinho o valor aqui, mas é 0,333 se não me engano. Primeira equação que eu vou calcular. Pressão de vapor. Como que eu calculo a pressão de vapor? Pressão de vapor é esta formulinha aqui, simplesinha, só tenho que colocar aqui elevado à temperatura. Só isso.
Então, pego aí, repito a equação, põe a temperatura de 25 graus aqui, pressão de vapor 0,315 MCA. Beleza? Achei a pressão de vapor. E agora? Agora eu vou calcular a pressão atmosférica, que é essa equação, que é só colocar a altitude. Então eu repito a equação e coloco aí a altitude de 400 metros. Está aqui, ó. Achei uma pressão atmosférica de 9,8388 MCA. A equação do NPSH disponível é a pressão atmosférica menos o HS mais a pressão de vapor mais o HFS. Então, o que é o HS? HS era a altura geométrica de sucção. O que era o HFS? É a perda de carga. Então, vamos lá. Jogo na equação os valores. Altura geométrica de sucção, HS. HFS, perda de carga na sucção. Já tem esses valores. Então, substituo na fórmula HS, pressão de vapor, pressão atmosférica e HFS aqui. Olha qual é o NPSH disponível, 5,692 MCA. É isso que eu tenho disponível na instalação. Aqui encobriu, aqui tá meu rosto encobriu, mas é 5,692 MCA. Agora eu vou entrar nesta tabela, nesse gráfico aqui, que é uma curva do NPSH. Vocês vão ter ela no material, ela tem essa aparência aqui, e vou cruzar. Essa aqui é a curva característica do NPSH. Todas as bombas vão ter. O que eu vou cruzar agora? O ponto de trabalho da bomba, que é aquela vazão de 38, e vou encontrar com o ponto de trabalho da bomba qual o valor do NPSH disponível. Então eu pego o ponto de trabalho da bomba, a vazão do ponto da bomba, por isso que eu calculei lá atrás o ponto da bomba, subo e linha reta até encontrar o valor aqui do NPSH disponível, que no meu caso aqui deu mais ou menos 2,6. Então eu tenho esse NPSH agora disponível e também tenho o NPSH requerido. Eu vou ter que comparar um com o outro. O NPSH disponível tem que ser maior que o requerido, tem que ter sobrando para a bomba não cavitar. Então, sempre o disponível tem que ser maior que o requerido. O disponível é 5,692, o requerido é 2,6, está atendendo perfeitamente. A bomba não vai cavitar, vai funcionar direitinho. Nós dimensionamos a bomba, sabemos o modelo dela, a marca, a potência, o ponto de trabalho, se ela vai cavitar ou não, se atendeu o NPSH ou não. Tudo isto aqui que vocês estão vendo nessa sequência, eu vou cobrar na prova. As tabelas das bombas já estão com vocês têm que xerocar e vocês tragam na prova as tabelas, régua, lápis, caneta, calculadora e a CA com as informações. Vai dar trabalho? Vai. Tem que estudar? Tem. Tá aí. É esta sequência de bomba para quem perdeu. Vai ter mais 2 cálculos na prova. Aí vocês vão ter que saber e ter que ver o que eu dei já. Tá bom? Um abraço para vocês aí.